muito bom estar com vocês, né? O que eu vou falar aqui vai ser bem rápido, não tem muita enrolação, quando a companhia do Tomás, que agora veio para cá. Mas é algo que Deus tem falado comigo nesses últimos anos, um pouquinho sobre oração, né? Assim, aqui em Portugal, a gente caminha junto com o pessoal de uma igreja anglicana numa cidadezinha chamada Santo Tirso, que é bem aqui perto, né? Então a gente mora em Braga, para o norte, e Santo Tirso é mais perto do Porto, né? E caminhando, aprendendo, orando e buscando a Deus. Então, vou falar um pouquinho sobre oração. Eu queria ler com vocês aqui o Mateus 6, a partir do 7, né, do 7 ao 13, que é ali, um pouquinho antes da oração do Pai Nosso, né, ali quando Jesus está no Sermão do Monte, ele vai ensinando uma série de coisas, né? Ele fala sobre esmola, ele fala sobre orar em segredo, e aí ele, nesse ponto do 7, ele vai fazer uma introduçãozinha e vai falar sobre o Pai Nosso, né? Então, nas nossas orações, não useis de vãs repetições como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejais como eles, porque o vosso Pai sabe do que tem necessidade, antes de lhe pedirdes. Portanto, orai desta maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos submeta à tentação, mas livra-nos do maligno. Essa é a minha tradução aqui da Bíblia de Jerusalém, né? Então, Jesus dando as instruções ali, ele vira para aquelas pessoas, né, e fala: olha, não fiquem aí, né, quando vocês forem orar, não fiquem repetindo. Primeiro ele manda ir para o quarto, depois ele fala: não fiquem repetindo as mesmas coisas, como fazem os gentios, os pagãos, né? Nesse livro aqui, eu gosto muito para usar com devocional, é do N.T. Wright, né, ele tem vários livros da Bíblia, isso aqui sobre Mateus, ele fala que era muito comum nas culturas dessa época, né, que viviam ali ao redor perto, próximo dos povos ali, porque eles tinham muitos deuses, né, próximo do povo de Deus ali, eles tinham muitos deuses, e eles repetiam muitas coisas na tentativa de acertar, falar alguma coisa daquele Deus queria ouvir, né? Então, assim, ó, tem um monte de Deus, eu vou repetir um monte de coisa aqui, e se calhar eu acerto alguma coisa. Às vezes eu acerto algum e ele vai me ouvir, vai ter misericórdia de mim. E aí Jesus falou assim: olha, não é assim que funciona, né? Com esse nosso Deus. É um pouquinho diferente aqui. Não adianta nada você ficar repetindo um monte de coisa e fala como que eles têm que fazer, né? Como que ele tem que fazer. E que Deus, e principalmente que Deus já sabe antes da gente pedir. Então, a nossa oração não é para a gente mudar o coração de Deus ou para a gente mudar algo, mas sim para a gente conectar com aquilo que Deus ele já sabe e ele já vai no. Então, assim, é mais uma atitude de aproximação nossa, né? Eu lembro muito quando eu era adolescente, jovem, assim, né? Pentecostal, assim, então tem que orar para. Assim, não podia rezar. Rezar era muito problemático, né? Ficar repetindo. O Pai Nosso eu tinha muita dificuldade foi Jesus que disse, mas mesmo assim, é uma reza aqui, né? Jesus deixou com uma estrutura, deixou certinho lá, mas é, as minhas manias de pentecostal, então eu entrava no quarto e ficava falando, e eu falava, e a minha cabeça já estava em outro lugar, então eu estava orando aqui, falando com Deus, e a minha cabeça já ia lá na ração do cachorro, porque eu tinha ouvido um latido do cachorro, não sei o que, mas a ração tá cara, então a cabeça começa em outras coisas, e eu vãs repetições o tempo todo, muito falar, achando que ia fazer e trazer Deus com a minha força, ou com o meu grito, ou com a minha. E aí, às vezes, não sabia o que falar, já emendavam aqueles montes de jargões, enfim. Né? Então, eu me via numa situação que assim, eu criticava muito algumas práticas, né, de repetição, e de orações estruturadas, de orações assim como Jesus ensinou, mas eu estava praticando justamente o que o N.T. Wright fala nesse livro aqui dessas pessoas, né, que
falavam, para ver se eu tentava acertar alguma palavrinha ali e, sei lá, mudar o coração de Deus, né. E pensando um pouquinho, né, então, assim, como que Jesus vem transformando a minha oração nesse tempo, desde que a gente começa a ter esse entendimento e ver, né. Eu tenho descoberto nos meus devocionais, nos meus, momentos com Deus, né, nos meus momentos de devoção, que é muito difícil. Eu entendi que a gente não tem o que falar, tem dia que a gente não consegue dizer, né, tem dia que a gente não consegue orar, né. A vida nossa, ela não é sempre simples e sempre cheia de coisas boas, né, a vida é difícil, a gente tem muitas lutas e muitas coisas, né. E eu aprendi 3 modelinhos, né, 3 tipos de oração que me ajudam muito quando eu não sei o que falar, né, quando eu chego diante de Deus e eu não tenho o que dizer. E isso acontece muito, né. Primeira coisa é pedir oração para um irmão, né. Então, isso é uma das coisas maravilhosas, né, do evangelho, que eles nos coloca numa família, né. E quando eu não sei o que orar, eu posso pedir para alguém. Eu sempre tenho alguém para pedir e essa pessoa pode orar por mim, né. Então é abrir a minha vida, ter humildade, ter, eh eh essa abertura para pôr alguém para orar por mim. Então, aprendendo muito que melhor do que ficar repetindo um monte de coisa sozinho num quarto sem sentido, fulano ora por mim, eu não sei nem o que dizer, né, então ora por mim. A segunda coisa é orar a própria Bíblia, né, orar a própria Bíblia. Então a gente está lendo a Bíblia e em coração de oração, né. Enquanto eu oro a Bíblia, aquilo vai, sendo palavra quando eu não tenho palavra, sendo as minhas expressões quando eu não tenho expressão. E por último, o que para mim foi o mais difícil de todos, né, é orar a oração dos irmãos, né, porque crente velho a gente não reza, né, a gente não tinha esse costume. E aí eu vejo, tem um pastor de uma igreja do Espírito Santo, um grande amigo pastor da igreja do Espírito Santo, que eles fazem um momento né, na igreja lá, um momento de oração, de contemplação, e as pessoas escrevem as orações que Jesus coloca no coração deles, né. E aí, um ora a oração do outro, um lê e ora e repete a oração do outro, né. Ah, mas é uma estrutura, é um recurso, né, e coisas lindas saem dali, né, porque o Espírito Santo usa, às vezes, alguém para escrever uma oração que talvez não é nem para aquela pessoa naquele momento, mas é para aquele outro irmão, e essa unidade do corpo, e essa sabedoria criativa, né, que o Espírito Santo derrama quando a gente se coloca à disposição, faz gerar essas coisas, né. Aí você pode virar para mim e falar: "João, mas a gente não tem esse costume, eu não tenho o costume de escrever oração". A gente faz parte de uma igreja que não começou ontem, ela não começou há 10 anos atrás, ela não começou há 30 anos atrás, ela não começou há 100 anos atrás. A gente tem muitos irmãos na história da nossa igreja que escreveram orações lindíssimas, né, São Tomás, São Francisco, e essas orações estão aí, né, para a gente refletir, orar. Então isso também tem me ajudado muito, né, a quebrar esses paradigmas. Não vou, isso não, vou à repetição, é você entrar, numa de tentar convencer a Deus pelas suas forças, né, parar para orar, né, subir nos ombros dos nossos irmãos mais velhos e olhar para frente, quando você não tiver força para orar essas orações, eh, tem sido maravilhoso para mim, né, tem sido maravilhoso no meu dia a dia, tem mudado bastante, e os momentos que eu não tenho força nos meus devocionais, muitas vezes, são esses os recursos que eu recorro, e é isso que Jesus tem trabalhado, assim, né, com relação à oração. E mudado essa chave, né, de que boa repetição é tentar, pela minha força e pelas beleza das minhas palavras ou pela quantidade de palavras, mudar Deus. Eh, Larga a mão disso e usa os recursos que a gente tem disponível para, quando a gente não tiver força, conseguir,
conversar com Jesus através desse recurso. E é isso.